gente bater esse papo gostoso no nosso dia, né? Tem muita coisa aí pra gente compartilhar. É isso. Meu nome é Viviane, sou cristã, né? Sou membro da Quinta Igreja há muitos anos. Tenho formação em pedagogia, estou aí vários anos. E também em design de interiores, que hoje é a área onde eu atuo, né? Para comemorar o nosso dia, viemos aqui conversar um pouquinho. Eu sou a Laila, esposa do Ramon, eu sou médica oftalmologista. A gente frequenta a igreja há cerca de 1 ano e alguns meses e vamos nos tornar membros em breve. E a gente está aqui para bater um papo. Ótimo. E aproveitando a presença da doutora Laila aqui entre nós vamos começar falando de algo muito interessante, que é a saúde da mulher. Doutora Laila, fala um pouquinho pra gente onde a mulher tem negligenciado mais a saúde, principalmente na sua área. Na minha área? Olha, frequentemente as mulheres me procuram apenas para fazer uma rotina de óculos, né? Eu vim aqui por rotina mesmo, porque eu quero trocar o óculos, meu óculos quebrou, meu óculos estragou, então eu vim quero trocar o óculos e tal, né? Então, às vezes, enquanto o óculos está bom, ela negligencia mesmo a saúde ocular, 2, 3 anos, e o óculos começou a ficar fraco que ela veio procurar a gente, né? E é importante ressaltar que 1 vez por ano é importante fazer o check-up ocular, porque a gente detecta várias doenças, né, através do exame oftalmológico. Então, a gente pode detectar um glaucoma, alguma doença na retina, qualquer outra doença que ainda não tenha tido repercussão sistêmica pode estar acontecendo dentro do olho sem que a pessoa ainda tenha sintomas. Então é muito importante que todos os anos seja feito esse check-up ocular. É importante saber a história familiar, né? Se tem alguma doença ocular na família, que tem alguma hereditariedade ou alguma associação genética para ser pesquisada, né? Muitas vezes, quando o paciente procura tardiamente, já não tem mais o que fazer, né? Porque por muito tempo foi negligenciado. Tem que ser preventivo, né? Isso. E assim, uma coisa que acontece comigo, né? Muito, a gente hoje fica muito no computador, no celular, e aí a gente não tem o hábito de piscar tanto mais, tem um ressecamento ocular, né? Não sei se isso acontece assim com vocês, mas... Aí, já da idade também, já passou, né, gente, dos 25, então, o ressecamento ocular tende a acontecer, né, isso, doutor? Muita gente procura com isso lá hoje. Com certeza. O uso excessivo da visão de perto realmente, né, leva a gente a piscar menos, porque devido à concentração mesmo, a gente pisca com menor frequência, então acaba tendo um ressecamento ocular mesmo. É necessário usar colírio lubrificante, fazer pausas para piscar e tudo mais, né? E ainda tem um ar-condicionado que a maioria dos ambientes tem, né? E junta as duas questões, né? Aumenta ainda mais a evaporação da lágrima, né? Deixa eu só fazer mais uma pergunta para a doutora Laila, gente. Claro. Assim, e aquela história da gente ir comprar um óculos já com grau pronto? Nossa. Pelo amor de Deus, fala, doutora Laila. Mulheres querendo ser práticas demais. Né? Não dá tempo de ir no médico, não dá tempo de consultar, vamos comprar o óculos pronto, que já tem um grau lá pré-estabelecido, né? Acontece muito, eu recebo muitos pacientes que compram óculos no camelô. Experimenta, conseguiu ler e aí... Já leva. Já usa. O óculos para perto, ele tem realmente um grau de aumento, né? Que muitas vezes o paciente pega e vai servir. Realmente ele vai gerar um aumento na letra e vai acudir ele, né? Resolver de alguma forma. momentaneamente. Mas é importante ressaltar que no exame oftalmológico a gente consegue aferir outras dificuldades, assim, outros tipos de ametropia, né? Como o astigmatismo, que é peculiar a cada pessoa, né? Então você não tem só o grau de perto, você tem às vezes um astigmatismo associado, um eixo exclusivamente seu, né? Que não vai ter essa correção corretinha no óculos. O que vai ter lá é apenas um grau de aumento simples. E de repente você pega um grau maior do que aquele que você precisa, né? Pode você até prejudicar, né? Você acaba acostumando com aquele grau mais forte, né? E aí depois você já não aceitaria um grau que seria adequado para a sua idade, porque a adição para perto é de acordo com a idade. Gente, então já deixando esse recado aqui, nesse Dia da Mulher, vamos ao oftalmologista. Óculos é personalizado, né, gente? Vamos comprar. Não vamos só levar Nós os somos filhos, o marido, não vamos apenas ser acompanhantes, não. Vamos também resolver a situação das nossas vistas, né? Vamos deixar combinado aqui a situação que a gente também trabalha muito com tela, né? Todas as profissões hoje utilizam vários tipos de tela. Sim. E a gente precisa diversificar mais a nossa saúde. De maneira mais ampla sobre a saúde da mulher, não quero deixar minhas amigas constrangidas, não, mas todos aqui estão em dia com seus check-ups médicos? Anualmente, firme e forte, tô lá. Anualmente, né?
Isso é uma outra situação que a gente tem que acompanhar também, né? Que é a saúde integral da mulher, né? Às vezes nós não temos tempo para nos cuidarmos como deveríamos. E precisamos dedicar esse tempo à saúde, né? À atividade física. O que você pode falar para nós, doutora, hoje sobre a saúde integral da mulher, além da visão? Com certeza, isso que você falou é muito importante de atividade física, né? A gente ter uma rotina saudável, né? Acho que pelo menos 80% do tempo da gente a gente tem que ser saudável, tem que ter hábitos saudáveis, né? Uma rotina saudável é muito importante. Se você já tem aquele hábito de fazer atividade física todos os dias, né, já contribui muito para a sua saúde. E as pessoas realmente deixam para depois, se der tempo e tal, e esquece que o corpo precisa disso todos os dias. Da mesma maneira que a gente se alimenta, que a gente toma água, o corpo precisa ser exercitado, né? A gente não pode deixar de lado para quando der. A gente se negligencia, né? A gente faz isso com a gente. Quando der tempo, quando o dinheiro sobrar, quando os filhos crescerem mais um pouco. Quando eu não estou cansada, né? Porque estamos normalmente cansadas a maior parte do tempo, devido a todas as pressões, né? E tarefas. Mas antes de entrar nesse tema do comum, né? Da vida da mulher, vamos para uma segunda pergunta agora para Viviane. Viviane, na sua casa, como tem sido a criação dos seus filhos hoje em dia, com todas essas demandas de uma mulher, mãe, profissional, que gosta do trabalho? Como que você consegue conciliar tudo isso? Eu falo que primeiro a gente se baseia na palavra de Deus, né? Nos ensinamentos para os nossos filhos, né? Ali a gente busca, né? E passa para eles, né? Eu tenho a menina de 14, né? Que é a Laura, e o Álvaro, que acaba de completar 6 anos. Então, assim, é uma jornada totalmente diferente de idade, né? E aí a gente faz a conciliação com o marido também, né? Porque o marido tem que participar. Então, assim, ele ajuda bastante, né? E tudo tem um planejamento. Eu acho que tudo no nosso lar, no nosso trabalho, a gente tem que ter um planejamento. E assim eu busco fazer diariamente, porque educar filhos é diariamente, né? A gente tem que educar a todo momento, a todo minuto. E hoje a gente tem muito uso de tecnologia, videogame, internet, celular, né? Então a gente tem que estar presente em todos os momentos, mesmo trabalhando, né? E nós não estávamos preparadas para isso, né? Quando eu tive a minha primeira filha, há 17 anos atrás, nós tínhamos a televisão. E naquela época, o que era moderno, né, era TV a cabo. Você ter opções de canais de TV a cabo para que seu filho visse desenhos, né? Já a minha segunda filha, a Gabriela, já nasceu num contexto tecnológico muito mais amplo. Né? Eu parei na Gabriela, mas eu acho que quem tiver mais um filho, né, terá um outro contexto tecnológico. Quantos filhos você tem, doutora? 3 meninas. 3 meninas, cada uma de qual idade? Eu tenho a Lara, de 16 anos, Liz, com 2 anos e meio, e a Luma, com 10 meses. 10 meses. Olha. Ótimo. Deu E uma você? distância boa. E são desafios diferentes por gerações. Luciana, quantas filhas você tem? 2, uma de 20 e uma de 21. Bom que minhas amigas aqui não parecem que temos todos esses filhos. Bom, né? Quando ela falou assim, a doutora Laila tem uma de 16, eu falei, opa, né? É verdade. Não parece. E esse é um desafio, porque a criação dos nossos filhos, quando a gente fala, vamos voltar a palavra como base para a nossa criação dos nossos filhos, a gente vai contra quem? Contra a sociedade comum, né? Contra o mundo, contra tudo que se opõe a uma criação bíblica dos nossos filhos, né? Que a mulher é a mãe presente, né? Que dialoga com a Bíblia para conversar com seus filhos e colocar ali os filhos realmente, né? Dentro do contexto da palavra e não do contexto que a sociedade impõe a ele. Então, às vezes ele chega da escola contando uma história, né? Mamãe me ensinaram isso na escola, e aí você então tem que logo, né, trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa, e ele fazer aquele ajuste bem rápido, né, daquele novo conceito que seu filho trouxe. Mas ter um lar cristão hoje, conforme a palavra,
Eu acho que é um desafio para cada uma de nós, né? Como disse bem a Viviane, é a todo instante, né? Como a palavra de Deus diz, nós devemos inculcar na cabeça dos filhos, né? Esse inculcar aí, se nós não fizermos isso, o mundo fará. Então, é a cada instante. É uma disputa, acho que. E nessa disputa, para nós, tem ficado uma coisa meio difícil, porque nós estamos no trabalho, né? Sim. Nós estamos com nossas rotinas e o nosso filho está exposto 24 horas. 24 não, porque está dormindo, né? A algum momento. Mas exposto a aquilo que o mundo está inculcando, né, gente? Então, existe ali algo que a gente tem que vigiar muito, né? Recebe muitas informações via tela, né? Está recebendo mais tempo do mundo do que da gente. Então, a gente tem que mesmo tentar. E vocês conseguem frear isso no dia a dia de vocês, na criação dos seus filhos? O tempo que nossos filhos passam com as telas, as informações? Ou tem Hoje hora tem que, até bloqueio, né? tem hora que sai de controle? Como é que vocês veem isso hoje em dia? É difícil a gente conseguir limitar, mas a gente tem que fazer isso, né? Tem que lutar todos os dias. As pequenas, né, de 10 meses já tem interesse pelos desenhos que a irmã assiste. A gente deixa em alguns momentos mesmo, são breves, né? Às vezes em algum período de transição do dia ali, que a gente precisa fazer alguma coisinha, deixa a tela para distrair enquanto a gente socorre alguma coisa, mas só nesses momentos. Não é tela livre, não. E para as crianças, qual que é o limite de tela por dia? Acho que depende da idade, né? Sim. Recomendo-se não mais que meia hora por dia, né? Acima dos 2 anos. Antes de 2 anos, 0 tela. Mas a minha, com 3 meses, já olhava para a TV e assistia algum tipo de desenho por curiosidade que estava passando. Eu colocava musiquinhas infantis, assim. Ela acabava prestando atenção desde pequenininha. Mas assim, sempre de forma limitada. A gente nunca deixou tela livre mesmo, não, sabe? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos, eu acho que estou errando. Todo mundo, né? Gente, mas eu acho assim, o desafio está em a gente limita, né? A gente tenta monitorar, mas aí tem escola, coleguinhas e outras questões aí. Então, tanto quanto limitar, né? Dar discernimento para aquilo que elas estarão vendo e não sabem período. como filtrar. Isso. Né? Então, assim, as minhas já passam aí da fase de adolescência, né? Então, ainda que a gente limite, aí de repente via algo, aquilo estranho, olha, isso é uma pornografia, né? Vamos conversar a respeito disso, isso funciona assim. Então, todas as vezes que ela vê aquilo, ela já tem um discernimento. E tem faltado, né, dos pais conversar, porque não, elas não vão ver isso, e com essa fé que isso não vai acontecer. E elas vão ver sim, né? E Vai não chegar saber até. como lidar com aquilo, como filtrar, e às vezes até de uma forma errada. Aquilo que a amiguinha orientou, aquilo que ouviu falar, aquilo que a internet orientou, temos que estar no páreo. São os desafios para as nossas casas, né? Eu acho que esse é o maior. Ter um lar hoje edificado sobre a palavra, com tantas batalhas que as nossas casas enfrentam, né? Somos fuzilados em todas as direções, né? Chega não apenas pela mídia, né? Pela sociedade ao redor de nós. São muitos conceitos novos que nós não aprendemos, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. São palavras que não estão no nosso vocabulário, que os nossos filhos trazem, né? São conceitos muito novos, que não são da nossa geração, que pertencem à geração dos nossos filhos. E que nós ali quase temos que procurar o Google como eles para descobrir o que eles realmente estão falando, né? Isso aí é um desafio. Para mim, como mulher, acredito também que seja um desafio, né, para vocês. Indo para um outro ponto interessante desse nosso momento, falando também da família, né? Todos nós aqui somos profissionais. Né? E o trabalho é algo que tem que nos favorecer e também nos alegrar. Vocês todos estão na área de trabalho que gostariam de estar? Vocês, né? Eu quero que todos respondam. Se sentem alegres indo para o trabalho? Conseguem ir para o trabalho e retornar sabendo que estão ali desempenhando um papel na sociedade, não apenas de utilidade, né? Mas um papel na sociedade também como cristão, servindo ao Senhor onde o Senhor te colocou? Como que tem sido para vocês hoje? Vamos lá, Luciana. Hoje, antes da gente iniciar aqui, a gente estava falando sobre isso, sabe? Antes da doutora chegar, inclusive, nós estávamos comentando que hoje a gente consegue realizar mais um sonho do que estar trabalhando, né? Quando a gente
faz aquilo que gosta. A gente sabe que nem todas as mulheres têm essa oportunidade de estar num emprego, realizando aquilo que é desejo, que é sonho. E quando a gente consegue isso, a gente não vai trabalhar, né? Então, eu tive sim uma fase que eu prestava serviço. Hoje eu tenho assim, né, a oportunidade de ter o meu negócio. Falo que Deus me presenteou, eu já tenho meu negócio. Então, eu não sinto que eu vou trabalhar. Eu sinto que eu estou indo ali, passar o meu dia, passando um processo onde é prazeroso. E sei também que ali aquelas pessoas que estão ao redor, Deus também colocou cada uma delas. Então, é o nosso campo missionário, né, gente? Então, nós estamos sendo observadas, nós somos exemplo ali. Que exemplo seremos, né? Para aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor para nos servir, para trabalhar, os nossos funcionários, né? E é desafio sim, porque quem é que não tem seus boletos para pagar? Quem é que não tem, né? Menino doente em casa, alguma coisa assim. Então, são os desafios da mulher que vai para o mercado de trabalho, que tem uma equipe para liderar, né? Que está ali realizando um sonho, sendo gestora. Então, mas é muito gostoso, assim, a gente poder realizar aquilo que a gente ama, né? Viver também. Verdade. Vivi, compartilhe como que você chegou hoje na sua profissão, que é o seu sonho, né, de menina. É verdade. A minha primeira formação foi em pedagogia, né? Atuei durante quase 12 anos, dando aula. E nesse decorrer eu fui empresária também, tinha uma academia. Eu tinha um velho sonho, que eu já tive um ateliê há muito tempo atrás, e eu gosto muito da área de decoração, né? E conversando com Deus nas minhas orações, veio a pandemia, né? E aquele sonho estava lá, guardadinho, né? E eu falando com Deus, eu falo, Deus, assim, eu já tô um pouquinho mais para frente, né? Quase 40 anos. Não parece, né, gente? Mas será que ainda, né, tem a oportunidade de eu voltar nesse sonho antigo, né? E as minhas orações sempre vinham, né? A minha conversa com Deus sempre vinha esse pedido. E um certo dia ele me respondeu, né? Em alguns momentos eu vi que tinha a oportunidade. Eu falei, será que eu vou dar conta? Tenho um trabalho, tenho um comércio, tenho filhos, tenho o meu lar, né? Será que eu vou dar conta? E ele me mostrava que sim, né? Só que para isso eu precisaria abandonar algumas coisas, né? E comecei. E cada vez mais que eu buscava, cada vez mais que eu estudava, eu sentia que era aquilo mesmo que eu queria. Você trocou de profissão, de faculdade, de completamente. E aí eu comecei, né? Em um momento eu já via que eu já estava no campo de trabalho, sem terminar. E aí eu não conseguia conciliar, né? O trabalho antigo de professora e o comércio que eu tinha, e nós tomamos a decisão, né, de passar para frente o comércio, e eu tive que deixar a área de pedagoga também, de professora. E aí comecei do zero, né? Eu falei assim, agora Deus, vamos começar nessa nova profissão. E ali eu tive, né, Fale dessa profissão pra gente saber, que deve estar todo mundo curioso, querendo saber. Que é na área de design de interiores, né? Hoje eu atuo nessa área, trabalho com projetos, ambientações, né? Tanto no campo de escritórios, né? As casas, que eu falo que é transformar casas em lares, né? Deixar aquele cantinho do jeito da pessoa que está me contratando, né? Então, assim, é um ambiente muito gostoso, que quando a gente entra, logicamente que ali a gente vai levar um estudo que nós fazemos no decorrer, mas principalmente a gente tem que deixar aquela casa no jeito, né, da família. Então, essa é a transformação que eu gosto de fazer. Quando eu entro no escritório, às vezes ele está um pouco assim, eu falo que frio,
Então vamos aquecer um pouquinho esse lugar com o jeito da pessoa, do advogado, né? De cada profissão. Então essa hoje é a minha profissão e que eu estou muito realizada e eu agradeço muito a Deus por me dar a oportunidade. E você recebe apoio da sua família? Muito, principalmente assim do meu esposo, né? Sim. Porque quando eu falei para ele que eu ia fazer uma segunda faculdade, né? Já estava no mercado de trabalho já 12 anos trabalhando na mesma empresa, já tinha um comércio também com sociedade com a minha irmã. E aí ele falou assim, mesmo? Mas é o que você quer? Aí eu falei assim, é um sonho antigo. Ele falou, eu sei. Aí ele falou, então te dou todo o apoio. E isso é muito importante para a mulher, porque se eu não tivesse o apoio dele naquele momento, eu acho que eu não conseguiria, porque como eu tenho uma criança de 5 e outra de 14, muitas vezes eu passei madrugadas estudando, né? Então foi um período assim que eu vi que a minha família me acolheu muito, né? Você teve fé, coragem, apoio do seu companheiro. Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. Uma ótima profissional, tenho certeza. Obrigada. Doutora, como que faz hoje? Médica, mãe, está na profissão que você gostaria, que você sonhou? Como que é? É aquela correria gostosa, né? Mas a gente consegue. A gente é mulher, a gente é foda, a gente consegue tudo. Então, é claro que assim, eu entendo que é corrido para todo mundo, né? Sim. Conseguir conciliar tudo, todas as nossas tarefas. Eu falo que quando eu vou trabalhar, eu saio para descansar. Porque eu acho que em casa tem tanta coisa para fazer, né? Cuidar de casa, administrar tudo de uma casa, a gente tem que dar conta de tudo, né? Cada filho tem, né, sua necessidade, sua necessidade, cuidar das coisas do marido, da casa, do funcionário. Então, assim, dá muito trabalho. Se a gente ficar só por conta do lar e dos filhos, de casa mesmo, já é muita coisa. Então, quando a gente sai, parece que a gente vai espairecer. Então, assim, quando eu estou trabalhando, né, fora, eu acho que eu estou descansando. Eu acho E é um muito trabalho gostoso. que você gosta. Eu gosto muito. A medicina é um dom, né? Desde muito novinha eu queria ser médica, então foi uma grande realização para mim, né? Não significa que eu não gosto de outras coisas, eu gosto de várias coisas. Eu ainda quero fazer gastronomia. Que delícia. Eu adoro cozinhar. Então, assim, eu ainda tenho vontade de fazer muita coisa, né? Mas tudo no seu tempo. Agora eu tô com 2 pequenas, então agora não é o momento, mas mais pra frente quero fazer isso também. Eu acho que, né, uma profissão não define a gente pode fazer várias coisas, ser várias coisas, né? Cada momento, né, uma realização. Ela agora, né, se realizando nessa profissão, então é muito bacana, né? A gente conseguir viver tudo isso. Nós temos em Provérbios, capítulo 31, um exemplo de uma mulher fantástica. Porque ela não apenas era uma joia em sua casa, mas ali relata uma mulher que trabalhava, que buscava, né, em todo o tempo. Ela plantou uma vinha, ela fazia negócios, né, de todos os tipos no mercado, ela cuidava da sua família, vestia um lã escarlate, né, eram todos bem vestidos, bem cuidados. Era uma boa gestora da sua família, uma boa empreendedora. Então, quando a gente pensa na Bíblia, talvez hoje a sociedade fale assim, nossa, mas a Bíblia não é completa para a mulher, mas ela é, porque ela tem exemplos de mulheres como Débora, que julgava, né, Israel no tempo em que ela vivia, debaixo de uma figueira, e auxiliava a sociedade naquela época em demandas tão difíceis que o povo tinha e trazia para que ela se manifestasse, né? Nós temos a mãe de Moisés, né, Joquebede, que teve ali um momento tão lindo de deixar o seu filho em um cesto para que ele cumprisse um propósito de Deus, né, e que se tornasse ali então alguém que viesse a conduzir o povo durante o período do deserto, né? Então nós temos mulheres que tinham demandas muito duras, né, que tinham que fazer e passar por provações muito difíceis em suas épocas. Talvez hoje a sociedade diga assim para a mulher, ah não, mas, né, você pode viver mais relaxadamente, você não precisa, né? E a gente, ao contrário, a gente tem na Bíblia exemplo de mulheres muito firmes, muito valorosas, muito cuidadosas com as suas casas, que não faltavam em suas casas todos os recursos, mesmo elas também estando na sociedade trabalhando. A mulher de Provérbios 31 tem um texto interessante que fala também que ela auxiliava, ela ajudava os necessitados, né? Até com seus bens ela conseguia servir socialmente,
né, conduzindo também projetos ali na sua cidade que Na ajudava, sociedade. né, aqueles que estavam precisando. Então, acho que quando a gente pensa na mulher que nós somos, onde nós estamos inseridas, seja no mercado de trabalho, nas nossas famílias, na igreja, nós temos muitas coisas que nós podemos fazer, né? Podemos se sentir pressionados. Você já se sentiu pressionada? Já se sentiu pressionada? Já se sentiu pressionada? Já, Luciana? Que é isso, né? Já se sentiu pressionada? Já se sentiu pressionada, doutora? Vou deixar o meu trabalho, não dou conta. Quem já não passou por isso, não é verdade? Eu já passei por isso profissionalmente, de chegar em casa fora do horário combinado e assim se decepciona os seus filhos, o seu esposo, porque ali surgiu um imprevisto no seu local de trabalho e ali você chegou em casa e aí estavam todos te esperando, já não estava mais aquele ambiente que te favorecia, porque você precisou estar no seu Aí vem aquele local. sentimento de culpa, de tristeza, né? Porque, nossa, como que eu não consegui evitar isso, né? Mas são É coisas verdade. Então que todos vamos nos nós perdoar, né? em algum momento pensou assim, acho que eu tenho que deixar o meu trabalho, eu acho que eu preciso abandonar essa tarefa porque ela não está compatível, ela não está em equilíbrio com as minhas demandas familiares, né? Você consegue, Viviane, equilibrar hoje a sua família, seu trabalho? Sim, mas tem esses momentos assim, né? Eu acho que é muito importante isso que você falou, quando a gente se torna mãe e aí a gente tem que voltar a trabalhar, né? Então dá aquele sentimento de culpa, De falha, né? né? Tipo assim, nossa, mas tão pequenininho e você tem que deixar com alguém, ou às vezes você tem que levar para a escola. Então esse sentimento tem, eu acho que em todas as mulheres, né? E no dia a dia acontece, né? A gente chegar atrasada, às vezes tem uma reunião na escola que não dá para você ir, né? E a gente tem que ir sabendo lidar com isso. Eu acho que a conversa com o filho, explicar, né, o dia a dia, por que a mamãe está trabalhando, né, e mostrando, porque eu acho que a criação é isso, a educação é isso, né. Eu vejo muito, porque meu pai sempre ensinou isso, né, que ele mostrava que o trabalho é essencial, né? Mesmo ele tendo 2 filhas, ele não teve nenhum filho homem, né? Mas nós aprendemos isso desde cedo. A trabalhar. Então eu vejo isso e eu tento mostrar isso para os meus 2 filhos, né? Porque quem nunca chorou levando um filho para a escola, né, pequenininho, aí você sai de lá com o coração partido, pensando, será que eu ligo? Será que estão cuidando bem? Será que caiu? Quem nunca acelerou o coração quando ligam da escola para contar de um pequeno breve acidente? Foi só um raladinho, mamãe. Mamãe, vou só te tranquilizar, não aconteceu nada. Aí você pergunta, mas por que você está me ligando se não aconteceu nada, né? Todas nós somos mulheres, né? Muitas emoções, né? Muitas emoções. As nossas fragilidades nos favorecem, porque elas nos conectam com Deus, no sentido de que como nós somos frágeis, percebemos a nossa dependência de Deus como mulheres, porque a gente quer ser forte demais, e aí a gente erra e não percebe o quanto precisamos depender de Deus, para que Deus cuide dos nossos filhos, cuide da nossa casa, cuide dos nossos pais, cuide dos nossos familiares, quando nós não estamos controlando, né? Que mulher que não gosta de controlar um pouquinho, não é verdade? Gostamos de controlar. Isso cansa, né? Quando a Sim. gente quer, né? Isso também vai muito de personalidade. A minha é bastante assim. Quando nós queremos ter direção, a gente quer controlar tudo isso, a gente fica cansada, porque isso pesa. Mas quando a gente vai aprendendo a colocar mais, delegar mais na mão do Senhor, na verdade, é na mão dele que tem que estar em primeiro lugar, né? Aí a gente já consegue respirar um pouco mais e a coisa ficar um pouco leve. Então, gente, as mulheres que não conhecem a palavra de Deus, o fardo está pesado para elas, porque elas vão conseguir compartilhar isso com o Senhor, dividir isso no dia a dia, Entregar. saber que enquanto a gente dorme, que Deus está cuidando, estamos sim fazendo a nossa parte, ok, conforme a vontade dele, mas é mais leve, né, gente? E as nossas falhas, nós resolvemos ela orando, pedindo perdão. Se eu realmente negligenciei, né? Eu errei. Senhor, me ajude a administrar melhor o meu tempo, me ajude a organizar melhor, né, as minhas emoções em minha casa, a olhar para os meus filhos, né, com olhos de amor e também ter essa qualidade, né? Antigamente se falava tanto sobre tempo de qualidade, acho que foi quase uma década, né,
Isso era um argumento que se usava, né? Você não precisa passar muito tempo, você precisa ter tempo de qualidade. Não, você precisa dos dois, você precisa ter bastante tempo e precisa também, se possível, com bastante qualidade aquele tempo, né? Precisamos nos voltar para os nossos espaços de família, os nossos espaços de amizade. E é o último ponto que eu quero falar antes da gente encerrar aqui, sobre a amizade. Hoje em dia, depois da pandemia, tá difícil cultivar amizades, não é verdade? As coisas mudaram, né? Acho que não só depois da pandemia, depois de tanta tecnologia, né? Sim. Antes a gente pegava o telefone fixo, ligava e marcava para encontrar. Então a gente fala, mas ali de uma forma impessoal. E ninguém conseguia ficar o dia todo no telefone fixo. Como se consegue ficar com a tela, né? Então o telefone fixo rapidamente eu tinha que guardá-lo, porque ele era pesado, né? Então rapidamente você resolvia e ia, né, pro olho no olho, né? Isso é uma coisa que eu vejo que a gente precisa melhorar como mulheres, né? Nós somos de uma geração que foi cultivada, foi gerada em ambientes coletivos. E hoje a gente já está trazendo para a nossa casa um ambiente individual, né? Nosso meio que a gente vive está se tornando cada vez mais restrito, mais singular, né? Nós confiamos menos em outras mulheres, passamos menos tempo com outras pessoas e a gente precisa então, né, melhorar isso. Vocês têm muitas amigas? Poucas. Poucas? Hoje poucas. Poucas? Poucas. De confiança, aquelas para abrir o coração. Extremamente. São poucas. São poucas, né? Hoje o grupo é restrito. O grupo está restrito, né? Nem para passear, para divertir, o grupo hoje se amplia, né? A gente ficou com um problema pós-pandemia que a gente precisa melhorar em nosso meio, na igreja, não é verdade? A gente precisa estar mais perto, olhar nos olhos das irmãs e verem que elas, como nós, né, precisam. E veja assim, quando a gente então tem esse tempo e a gente tenta priorizar para os filhos e para a família, né, e não nos permitindo ficar um tempo com as amigas, porque, né, a gente tem ficado mais tempo fora, mais tempo trabalhando, então a gente não se permite às vezes. Não, já que eu tenho um tempinho, eu tenho que aproveitar com a família e com os filhos. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas com a gente lá em casa, a gente tem procurado cada vez mais ter amizades, assim, de pessoas, assim, parecidas com a gente no sentido de ter um lar cristão, né, de ter os mesmos gostos e tudo mais, né, então a gente tem muita dificuldade de se relacionar com, às vezes, com aquele jeito antigo nosso de ser, né? Sim. Porque a partir do momento que acontece a nossa conversão, a gente passa a ter outro estilo de vida. Verdade. Então a gente nota essa dificuldade. Às vezes pessoas que a gente se relacionava intimamente, a gente hoje não consegue acaba ter. criando um afastamento. Não porque a gente não gosta mais da pessoa, a gente tem o mesmo afeto, mas fica incompatível, sabe? Um relacionamento mais íntimo, às vezes aquela coisa mais chegada em casa. Então a gente sente muita falta de ter mais amizades, porque a gente gosta muito de festejar, de receber gente. E agora que a gente está começando a conhecer as pessoas, né? A gente está conhecendo vocês, eu quero convidar vocês até pra gente... Já rendeu um convite. Pra gente se relacionar, conhecer, né? Então, Sim, importante. isso é muito bom a gente fazer essas amizades com pessoas verdadeiras, né? Sim. Compartilhando da mesma fé. É muito bom. Nós precisamos pensar que vai muito além do daqui, né? Do dia de hoje, a nossa vida, a nossa família. Né? Nós precisamos de levá-los realmente para que eles sejam missionários onde eles estão, né? Antigamente se falava mais sobre isso, né? Da minha casa ser uma casa edificada, dos meus filhos também, onde eles estiverem, eles edificarem, né? As minhas amizades serem amizades que comuniquem a palavra de Deus. E hoje em dia, o que eu acredito que esteja acontecendo com o nosso meio é que a gente tem medo de falar o que sente por ter medo de ser julgado. Temer o julgamento, né? A Luciana trabalha numa área que é uma área, né, de mudanças físicas, né? Então hoje fala-se sobre as mudanças físicas mais. Mas toda a tensão que passa da mudança física para a mudança emocional, para a mudança espiritual, para a transformação da mente, né? Por meio da palavra, essa já gera mais desconforto. Então as pessoas vêm para a igreja e ali elas veem que não é o físico apenas, elas precisam de mudanças muito mais profundas. Então elas não se sentem confortáveis nesse espaço. E acho que todo mundo é perfeito, mas eu não sou perfeita.
né? A busca é constante, né? Mas chegar Nós lá... não somos perfeitas, né, Viviane? O que Sim. você acha? Nós somos mulheres perfeitas? Não, estamos muito longe disso, né? O ser humano é falho. Então, assim, é por isso que cada vez mais a gente busca a Deus, né? Conversa com Deus. Eu falo que as nossas orações têm que ser justamente pedindo a Deus, né? Para capacitar, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né? Com a nossa família na igreja, né? Então, eu acho que nesses dias que nós vivemos hoje, Deus cada vez mais nos mostra o caminho, né? Que a gente está em comunhão com os irmãos, está de acordo com a palavra, né? E não somente a gente ler a palavra, mas praticar ela no dia a dia, né? Com os irmãos da igreja e também em outros ambientes, com outros amigos que ainda não conhecem a palavra, né? Eu tenho vários amigos que não são da igreja, né? Mas que a gente fala a mesma língua, então assim, a gente busca levar isso, né? Nas rodas de amigos e sempre mostrar, né? Que o verdadeiro caminho é Deus, né? Para concluir, já chegando ao final do nosso primeiro Entre Elas, né? Antes de agradecer vocês, eu quero que cada um de vocês deixe uma mensagem para a mulher de hoje, né? Nesse dia, que é um dia internacional da mulher, né? Que é um dia voltado para uma questão social, em outros aspectos até de ativismo, mas para nós, mulheres cristãs, femininas, né? Mulheres de Deus, né? Amigas. O que a gente pode falar? O que você gostaria de deixar de uma mensagem para a mulher que te ouve agora? Pode ser uma mensagem de fé, de esperança, de cuidado, de alegria, de renovação, um versículo. Fique à vontade. Eu queria deixar uma mensagem para cada mulher ser luz. Hoje meu marido, antes de vir, ele leu Provérbios 31 para mim. Falou sobre a mulher virtuosa e disse que eu era um farol na vida dele. Então eu acho que é o que a gente tem que buscar ser, né? Para os nossos filhos, para os nossos maridos, na nossa casa, na nossa família, em todas as nossas relações, a gente ser luz na vida das pessoas. Sim. Eu acho que Deus, o que Ele quer pra gente é a nossa utilidade, o que a gente pode fazer pelo outro, né? Sim. É isso que eu quero deixar de recado aí pro Dia Internacional das Mulheres. Vamos ser luz. Isso mesmo. Eu acho que a mulher nos dias atuais hoje a gente vê, né, esse conflito, né? Às vezes o fardo pesa, né? Mas a gente busca em Deus a força e Ele nos dá cada dia mais, né? Que nós continuamos sendo luz nos nossos lares, no nosso trabalho, com nossos amigos, em todos os lugares que Deus nos mostra para estar, né? Então eu acho que é isso, a gente cada vez mais transmitir esse amor de Deus nos nossos atos do dia a dia. É isso, gente. Também quero deixar um abraço para cada mulher, né? Para cada amigo, para nossas irmãs aqui, né, da igreja, para todas. E assim, a mensagem que eu quero deixar, gente, é que ainda que na nossa rotina a gente chega a acreditar que a luta é nossa ou que nós estamos sozinhos, queria lembrar que não, que Deus está conosco, é um Deus vivo, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que cuida enquanto nós estamos dormindo. Então, que nós, mulheres, possamos lembrar disso e descansar mais no Senhor. É isso. E o meu recado que eu quero deixar para você que nos escuta, né, nesse momento, Entre Elas, do Quinta Cash, é que você não desista, né? Fique firme, né? Que o Senhor está te segurando, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua casa, né? O Senhor te formou, conforme no Salmo 139, uma mulher maravilhosa, né? Confia nele, espera nele, que ele tem tudo da sua vida sob controle, sua casa, sua família, suas finanças, seus filhos, né? Os nossos amados filhos. Então continua confiando no Senhor, não desiste não. E se você precisar de cada uma de nós, eu tenho certeza que nós estamos aqui à disposição
para te abençoar, para sermos amigas, para te servir.